Irmãos, vamos abrir a palavra em Marcos, capítulo 1, verso 9 a 11. Evangelho de Marcos, para quem não sabe, para quem não veio semana passada, nós vamos estudar juntos todo esse Evangelho de Marcos, se Deus permitir, né? Se nós estivermos na terra ainda até o término desse Evangelho, então nós vamos estar estudando a vida e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme relatado pelo evangelista Marcos. Então vamos ler verso 9 a 11 desse importante evangelho. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galiléia, foi batizado por João no rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Irmãos, nós vimos semana passada a abertura, o princípio do Evangelho. Deus escolheu um profeta, João Batista, para começar esse movimento da vinda do nosso Salvador. João serviu fielmente e ele disse que depois dele viria alguém maior, bem maior do que ele. Aliás, maior do que tudo e do que todos. Então, esse momento que João Batista profetizou, chegou. No verso 9, nós vemos que naqueles dias aconteceu que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galiléia, foi batizado por João no rio Jordão. Quer dizer, o Senhor Jesus entra em cena. Ele vem de Nazaré. Ele é conhecido como Jesus de Nazaré, apesar de ele ter nascido em Belém, porque ele foi criado em Nazaré. Nazaré era uma cidade tão importante que a Bíblia não menciona ela nunca. Quer dizer, não tem importância nenhuma Nazaré, era uma vila totalmente desconhecida. Somente no Novo Testamento se fala sobre ela. E isso aqui é realmente para mostrar Jesus de Nazaré, né? Jesus do lugar que você menos esperava. E foi assim. Tudo na vida de Jesus foi feito de uma forma humilde e ao mesmo tempo gloriosa. Ele é o homem e o Deus. Então, nós vemos nessa cena do batismo dele, que a Trindade, que esteve presente na criação, também agora faz parte se faz presente no começo da nova criação. Vocês se lembram, né? No princípio Deus criou os céus e a terra, o Pai. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, o Espírito. E disse Deus: haja luz, a palavra, o Logos de Deus. Disse Deus é o Filho. Então, a Trindade na criação. E agora, no momento em que a nova criação vai começar, também a Trindade está presente. Esse batismo do Senhor é a Trindade. O Filho se submetendo, o Espírito descendo e o Pai falando. Para quem duvida da Trindade, que é a doutrina de que Deus existe em três pessoas, você está negando a própria Bíblia. Aqui estão as três pessoas participando desse batismo. Então, esses três fatos espantosos acontecem. O céu se abre, o Espírito desce e o Pai fala. Nós vemos aqui o céu se abrindo, o Espírito descendo e o Pai falando. Vamos ver em primeiro lugar o céu se abrindo. O mediador estava sendo aceito. Você sabe que, falando aqui simbolicamente, o pecado fechou o céu para os homens. O pecado rompeu a comunhão. E agora o céu é aberto para Jesus, como mediador entre Deus e os homens. O interessante é que essa palavra
que o véu foi rasgado, né? Aliás, o céu foi aberto. Esse aberto aí, no original, significa rasgado. O céu foi rasgado, foi fendido em dois. E isso se cumpre uma oração que Isaías fez lá no capítulo 64, verso 1, quando ele fala assim: ó, se fendesses os céus e descesses, né? Ele está orando, está falando: Senhor, se o Senhor rasgasse, abrisse o céu e descesse. E isso é um símbolo de avivamento. E foi cumprido no momento que o Espírito Santo desce. O céu se abriu. A obra de Cristo rasga o céu. Vocês se lembram quando o Senhor Jesus falou para Natanael: na verdade, lhes digo que daqui em diante vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Lembra disso? Essa expressão tão estranha, né? Tão misteriosa, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E ele fala: vocês verão o céu aberto. Então o céu aberto é esse começo da obra do Senhor, a mediação do Senhor, a aprovação da corte celestial para o Senhor. A obra de Cristo rasga o céu e a obra de Cristo também rasga o véu. Vocês se lembram? Marcos mesmo, no capítulo 15, 37, 38, ele relata: e Jesus, dando um grande brado, expirou, morreu, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Então você vê o céu sendo rasgado para o Senhor, a obra dele faz isso, e a obra dele rasga o véu. Isso é aquela separação que havia entre Deus e o homem, representada por aquele véu no lugar santo dos santos. Aquilo ali se rasga. Por quê? Porque o apóstolo diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por muitos. Então, o que Cristo estava começando a fazer ali, e iria concluir na cruz, e depois na sua ressurreição, é que agora o céu, o quartel-general do universo, estaria favorável à humanidade. Como os anjos também cantaram em Lucas 2, né? Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens. Então o Senhor estava declarando: vocês agora vão ter acesso a mim. Então o céu se abre, o mediador é aceito. Segundo fato espantoso, o Espírito desce, o grande Salvador sendo capacitado. Aqui o texto diz, verso 10, logo que saiu da água, viu os céus abertos. Isso aí eu acabei de falar, né? E agora? E o Espírito, que como pomba, descia sobre ele. O Espírito Santo em forma de pomba. Isso também é um mistério, nós não sabemos exatamente, não é explicado por que Deus escolheu essa forma aqui visível para o Espírito Santo, de forma que o Espírito Santo ele é invisível, e é a primeira vez que o Espírito Santo é caracterizado por algo físico, simbolizado, né? Ali provavelmente era um espectro, uma imagem, não uma pomba de verdade, mas sabe-se Deus. Agora, o Espírito descendo, e ele desce para capacitar o Filho de Deus para fazer a sua obra. De alguma forma que a gente não compreende, a humanidade de Cristo, o homem em Jesus, precisava do poder do Espírito Santo. E nesse poder é que ele realiza tudo que ele realiza. O Espírito Santo capacita, reveste de poder, de sabedoria, o Filho de Deus. De modo que a gente, a partir dessa descida do Espírito sobre ele, a gente lê, por exemplo, em Lucas falando assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto.
Depois ele escreve, capítulo 4 isso. Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia. E vocês se lembram quando o próprio Jesus, dentro da sinagoga, pegou o livro do profeta Isaías e leu: o Espírito do Senhor é sobre mim. E aí ele explica o que o Espírito do Senhor ia fazer. Pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, cada pregação, cada milagre, cada obra estava sendo apoiada pelo Espírito Santo. É impressionante. O Espírito desce para capacitar o Senhor Jesus Cristo. Ele já tinha o Espírito Santo? Claro que já devia ter, assim como nós também temos. Mas ele foi revestido, ele foi receber uma dose de poder extraordinária, inigualável até. Porque João escreve no seu Evangelho, capítulo 3, verso 34, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhes dá a Deus o Espírito por medida. Quer dizer, João diz que o Senhor Jesus Cristo tinha o Espírito Santo de forma ilimitada. Todo o poder do Espírito Santo estava sobre ele, algo que nenhum ser humano jamais teve. Então nós vemos os céus se abrirem, nós vemos o Espírito descendo, e é importante, e aí agora a gente vai ver uma voz falando, mas é importante assim pensar, ele estava no local público, ele estava ali no Rio Jordão, e tinha várias pessoas no Rio Jordão. Será que todo mundo viu o céu aberto? Será que todo mundo viu o Espírito em forma de pomba descer? Será que todo mundo ouviu a voz divina? A maioria dos comentaristas acreditam que não. O texto nos evangelhos fala que Jesus viu. Ele viu o céu abrindo. Ele viu o Espírito descendo e ele ouviu a voz. E mais uma pessoa. Quem? João Batista. João Batista, no capítulo 1 de João, ele fala: eu vi o Espírito descendo sobre ele. Este é o Filho de Deus. Então veja, essa manifestação foi uma manifestação para apoiar o Senhor Jesus Cristo, para demonstrar o quanto o restante da Trindade estava com ele, o poder do Espírito Santo, o apoio do Pai. E João ouviu isso porque Deus tinha falado com João: aquele que você vir, o Espírito descendo sobre ele, este é o Senhor, é o Messias. E aí ele saiu proclamando que ele havia visto e sabia que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, é uma coisa interessante, né? Tanta gente ali, mas ninguém viu, ninguém percebeu, porque somente aqueles que são regenerados, eles têm verdadeira comunhão com o Senhor e podem perceber os movimentos do Senhor. Então nós vamos ver aqui em terceiro lugar, primeiro o céu se abriu, segundo o Espírito desceu, terceiro lugar, o Pai fala. E aí o Filho de Deus está sendo aprovado. Jesus está sendo aprovado e apoiado pelo Pai. A declaração de Deus sobre Jesus. Veja o verso 11. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou em quem me agrado, ou em quem eu tenho prazer. Essa palavra comprazo não é usada atualmente. Então, este é meu filho, tu és o meu filho, em quem me agrado, em quem tenho prazer. Interessante essa declaração, porque ela junta dois textos do Velho Testamento, que o Pai usou, usando sua própria palavra. Primeiro, Salmo 2, verso 7, recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és o meu filho.
Está aí, Salmo 2:7. Tu és o meu filho. É um salmo de entronização, onde o Senhor Jesus é reconhecido como Messias, como Rei das nações, soberano sobre a terra. E aqui, no Salmo 2, verso 7, tu és o meu filho. Mais interessante ainda é o Isaías 42:1, onde quase todo o verso cumpre o que o Senhor falou aqui. Olha o verso. Deus falando, eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele. Olha que interessante. Pai falando, a minha alma tem prazer nele, e eu pus nele o Espírito Santo. Exatamente o que estava acontecendo ali. Ele dizendo que tinha prazer no Filho, e o Espírito Santo havia descido sobre ele. Irmão, o que o Pai fala aqui? Primeiro, ele fala sobre igualdade. Ele diz assim, tu és o meu filho. Entenda bem, a gente tem uma certa dificuldade para entender isso. Filho de Deus. Quando a gente ouve essa expressão falando de Jesus, filho de Deus, muita gente interpreta, então ele é o filho, viu? Ele não é Deus, ele é o filho de Deus. E as pessoas confundem porque os homens cristãos são chamados de filhos de Deus. Então assim como os cristãos são filhos de Deus, então ele também é filho de Deus. Ele não é Deus, ele é o filho de Deus. Totalmente errado. Quando Deus fala, tu és o meu filho, ele está dizendo, tu tens a minha natureza, a minha essência, tu és igual a mim, por toda a eternidade, tu és o meu filho, tu és Deus. Ali ele está confirmando a divindade. Quando a Bíblia fala que Jesus é filho de Deus, não está dizendo que Jesus, alguma vez na eternidade, ele foi criado, ele apareceu. Não. Filho de Deus, da mesma essência, da mesma natureza. Ele é Deus. Não esqueça isso, porque senão você vai estar cometendo uma heresia. Negar a divindade de Cristo é uma heresia. Então, quando a Bíblia afirma que ele é filho de Deus, está dizendo que ele é Deus. Como, por exemplo, quando os seres humanos têm filhos, o que nascem? Seres humanos. Se Deus tem um filho, o que esse filho é? É Deus. E lembrando outra vez, por toda a eternidade, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ninguém ali fez o outro aparecer. Ele sempre foi filho, eternamente filho. Para a nossa cabeça é complicado, porque a gente sempre pensa que um ser humano tem um filho, e naquele momento. Mas Jesus não. Nunca ele passou a existir. Sempre foi o Filho. E ele está em igualdade com o Pai, da mesma essência. Como é que a gente vê isso? Se a Bíblia afirma que o Pai é Deus e o Filho é Deus, Deus é 100%, Deus é perfeito. Se houvesse entre o Pai, o Filho e o Espírito algum desnível, o Filho fosse menor um pouquinho, ele não seria Deus. Se o Espírito Santo fosse um pouquinho menor do que o Pai, do que o Filho, também não seria Deus. Entendem isso? Eles são, como diz a teologia, coiguais, coeternos, consubstanciais. Eles têm a mesma glória, a mesma substância, a mesma eternidade e o mesmo poder. E nós temos que aprender a adorar esse Deus trino, esse Deus triuno. Até o primeiro cântico que nós vamos cantar aqui, fala da Trindade. A Trindade é um ensino vital, fundamental no cristianismo, de modo que aquele que nega a Trindade é considerado uma seita. Então, esse é o Deus que nós cremos. E o que ele fala então? Ele fala sobre igualdade. Tu és meu filho. Ele fala mais sobre relação especial.
ele fala assim: tu és meu filho amado. Amado. Ninguém amou mais do que o Pai amou o Filho, e o Filho amou o Pai. E o Espírito também amou os dois e foi amado pelos dois. O amor maior que existe é o amor da divindade pela própria divindade. As três pessoas ali se amando num relacionamento perfeito. E o Senhor Deus está falando aqui, nesse momento, que Ele tem uma relação, um relacionamento especialíssimo com Jesus. Tu és o meu amado. Eu amo você. De um modo como eu não amo mais ninguém. Ele, por exemplo, nos ama muito. Mas eu não acredito que Ele ame mais a nós do que ame o Filho dele. É um amor eterno. E é uma relação especial. E uma terceira coisa que ele fala é que o Filho está cumprindo a vontade dele. Olha lá, tu és meu Filho amado, em quem me comprazo, ou em quem me agrado, em quem eu tenho prazer. Então, o Filho está cumprindo a vontade do Pai. O Pai tem prazer no Filho, o Pai tem alegria naquilo que o Filho é e naquilo que o Filho está fazendo. Então nós vimos aí, meus irmãos, que com o céu aberto, o poder do Espírito e o apoio do Pai, Jesus vence tudo. Tudo que vem ao encontro dele. Inclusive a próxima cena será a sua tentação no deserto, pelo diabo. E ele o vence. E ele vence o pecado, ele vence o mundo, ele vence os seus opositores e vence o inferno inteiro. E é o grande vitorioso. Meus irmãos, mas vamos parar e pensar um pouquinho aqui. Batismo era para pecadores arrependidos. Lembra? Que João Batista dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele prometia que quem se arrependesse com sinceridade, fosse batizado, receberia o perdão dos pecados. Por que Jesus quis se batizar? Você sabe que houve várias heresias e palavras infelizes trazidas por muitos quando observaram Jesus indo para o batismo. Ele nunca pecou. Ele nunca precisou se arrepender de coisa alguma. Ele nunca precisou de perdão nenhum. Então por que ele estava indo para lá? O próprio João não queria batizá-lo. Marcos não fala aqui porque Marcos ele passa por muita coisa que ele é um evangelho mais condensado. Mateus e Lucas são mais detalhados. Diz o texto seguinte: então veio, Mateus 3, 13 a 15. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João se opunha, fazia oposição, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? João ficou perplexo, porque ele conhecia, Jesus era seu primo, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele ainda não sabia que ele era o Messias, porque ele só vai saber depois do batismo, lembra que ele fala em João? Então, quando ele batiza, ele vê a pomba ali descendo o Espírito em forma de pomba, aí ele reconhece. Mas ele conhecia Jesus, tinha ouvido falar dele, o menino perfeito, o menino que não errava, o adolescente obediente, o adulto correto. O que você está fazendo aqui? E você é maior do que eu que preciso ser batizado por você. Mas Jesus responde assim: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. E o menor batizou o maior. João Batista batiza Jesus, quando deveria ser Jesus batizando João Batista. Que justiça é essa que deveria ser cumprida? A vontade do Pai. A vontade do Pai era que Jesus fosse o representante dos pecadores, que ele se identificasse como se ele fosse pecador.
Aliás, as pessoas que estavam em volta podem muito bem ter julgado Jesus como um pecador. Não sabendo quem ele era ainda, ele não tinha começado, e ele vai, passa, entra na fila para o batismo, e é batizado, e as pessoas dizendo, olha lá, mais um pecador. Quer dizer, Jesus se colocou alvo de maus julgamentos para cumprir a vontade do Pai. Ele iria levar os nossos pecados, ele iria ser nosso representante. Então, logo no início, na inauguração do seu ministério, ele quer estar com os pecadores. Ele quer representar os pecadores. E então ele é batizado, porque ele se identifica com os pecadores. Onde nós podemos ver isso? Abra lá no profeta Isaías, capítulo 53. Isaías 53. E você vê uma das principais mensagens a respeito disso, se não a principal. Isaías 53, verso 4 a 6. Eu recomendo que todos os irmãos que conseguirem, decorem esses versículos, porque é impressionante. Isaías 53, verso 4. Por que Jesus então foi batizado? Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor, Deus o Pai, fez cair sobre ele, Deus o Filho, a iniquidade de nós todos. E todo o capítulo fala sobre isso. E isso, meus irmãos, é a mensagem da ceia. Aqui está a mensagem da ceia. Porque Jesus foi batizado para se identificar com pecadores, porque ele iria levar os pecados dos pecadores na cruz até a morte. E isso que nós vamos comemorar e celebrar nesse momento, essa obra maravilhosa do Senhor.